Deus. Bora. 1, 2, 3, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Já tá no ar. Tá no ar? Alô? E aí, Melão, beleza? Salve, man. Bora bolar uma? Bora, bolar um. Então, mas eu não vou sozinho. Vou fazer uma ligação aqui. Aqui você ouve histórias de como. Vem pro bola. Bola 1. Salve, galera. Sejam bem-vindos. Uma boa noite a todos. Uou! E aí, cara? E aí, Douglas? O que aconteceu aí? Já pegou aqui, já tá direto já inscrito no canal, já, né, meu irmão? E como você tá, Melão? Tô bem, graças a Deus. E aí, cara, você falou que ia trazer um pessoal aí. Cara, eu trouxe um casal aqui pra conversar, bater aquela resenha gostosa. Nada mais, nada menos que o Brunão e a Sil aqui, ó, com a gente aqui essa noite aí. Sejam bem-vindos. Obrigada, É isso aí. boa noite, Boa noite. pessoal. Boa noite, Obrigada boa pelo noite. convite. Aqui é a casa Boa de vocês, noite, fiquem à obrigado. vontade. Opa, Estamos aí, vamos estamos bater bem à aquela vontade. resenha. Aos pouquinhos né, vai quebrando, né, o gelo aí. Então conta um pouco pra nós, Brunão, da sua história aí pra gente. Conta um pouquinho do que rola, quem que é o Brunão. É isso aí. Eu me converti aí, falar do tempo, né, de conversão. Me converti aí vai fazer 11 anos. Me converti antes da conversão. Eu era, acho que igual quase todo mundo. Muito louco, até um pouco. Os probleminha, né? De droga, né? Por aí, vai. E tive a experiência, né, de Jesus se apresentar pra mim aí, com 20 anos de idade. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Recebi um convite de um amigo meu. Na época, ele namorava uma prima minha. E ele tava num churrasco lá e ele falou que tava começando a ir pra igreja. Aí eu não entendi nada. Eu sei indo pra igreja, mano. O cara era dos mesmos rolês que eu, né? Não entendi nada. E aí ele começou a falar ali, começou a evangelizar, né? Eu, um primo meu ali. E ali as palavras foi tocando o coração. Tocou o coração, né? Falou, vamos conhecer lá, vamos lá um dia, né? E a gente foi, eu e meu primo. Aí no primeiro dia, fui louco, tudo, andar louco, tinha que andar louco pra todo lado, né? Então pra igreja não foi diferente. E aí começou, desde o primeiro dia, Deus me pegou, eu chorei igual criança, não entendi nada que tava acontecendo, né? As palavras veio tudo de encontro ali pra mim. E ali começou o processo ali de transformação na minha vida, né? Fui parando ali com as coisas com o tempo, né? Eu sempre falo que assim, nunca ninguém chegou em mim e falou, você tem que parar com isso, com aquilo, né? Foi o próprio Espírito Santo que foi falando, já não é mais legal, né? E assim, né, ninguém te impôs nada, né? O Espírito Santo foi te incomodando, e do nada você foi... Foi tirando, né? Eu no começo, São Paulino, né? Eu ia no Morumbi, né? Direto na época, né? Sofredor, nós aqui, sofredor, gente. Tá difícil a fase. Tá difícil mesmo, cara. E na época eu tava indo no Morumbi. São Paulo tava na Sul-Americana em 2012. A época boa, hein? A época boa, foi campeão. A última. No último. Ninguém perguntou nada pra você, né, passador? Desculpa, eu vou ficar quieto. E ali eu fui nas oitavas de final, usei lá e já tava no processo da igreja, né? Conversão. Aí nisso eu fiquei 7 dias ali sem usar, porque o jogo era numa quarta, na outra quarta foi o outro jogo, fiquei 7 dias sem usar. Já era um milagre, já era Deus trabalhando já, porque nesses 7 dias eu não tive vontade nenhuma de usar mais nada, né, tipo... E aí passou o outro jogo, foi pras quartas, foi pra semi, depois de 21 dias, fiquei 21 dias sem usar,
E aí eu fui pro jogo, aquela loucura toda. São Paulo ganhou de 5-0. Gol do Jadson, do Lucas, do Luiz Fabiano. Não lembro até hoje. Como tem saudade. Acabou, pelo amor, viu? Só ficou pra história. Só pra história. Só pra marcar mesmo. Só na memória. E aí essa na semifinal foi a última vez que eu usei ali, né? Um produto ali. E ali, depois daquele tempo que eu tomei a decisão de me converter mesmo, né? Depois ali, em novembro de 2012, veio o batismo, eu me batizei, sem entender ainda nada que estava acontecendo, porque era muito louco, a cachola queimada ainda. E aí começou o processo, comecei a me envolver mais na igreja, com as pessoas, né? Nos ministérios da igreja. Isso foi me ajudando muito a permanecer. No começo da caminhada a gente não tem entendimento. Eu aprendi que, assim, no mundão, eu era a pessoa que nunca dizia um não. Qualquer convite eu aceitava, né? E na igreja não foi diferente. As pessoas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos servir aqui, vamos fazer aquilo. Vamos, bora. Eu acho isso que é legal, a intensidade, né? A mesma entrega que você tinha no mundo era a mesma entrega que você teve a Cristo, né, cara? Você não deixou a sua essência. E tem muitos que quando se entregam para Cristo até mudam a maneira de falar, de agir. Eu acho muito legal a gente manter essa essência, porque eu acredito que Cristo nos chamou para isso mesmo, sabe? Ele quer te usar da forma que você é, cara. Ele sabe as pessoas que você vai alcançar, né? Na verdade, essa é a nossa essência. É que aí chega no mundo, a gente acaba fazendo tudo ao contrário daquilo que Jesus gostaria que a gente usasse essa essência. Quando a gente conhece a Jesus, aí as coisas vão se encaixando e a essência verdadeira dele continua, mantém. Esse é o segredo, né? A gente manter a essência que é verdadeira. Desde o início é dele. A gente que acaba corrompendo. E como foi o encontro de vocês, Sil? Eu faz 8 anos que eu tô no Bola, né? Quando eu cheguei na igreja, eu senti assim, no mundão eu tinha muitos amigos. E o que eu sentia, eu falava, Deus sempre já ministrando meu coração, desde quando eu pisei na igreja, que você precisa fazer amizades no reino. Você precisa fazer amizades na igreja. E a gente vem do mundão orgulhoso, né? Vem, nossa, eu vou dar o braço torcer? Não vou dar, né? Mas ali eu entendia, ou eu realmente, né, baixava um pouco o meu orgulho, baixava a guarda e dava espaço de conhecer pessoas, de realmente frequentar uma célula, né? Pra quem não sabe, o Bola de Neve tem uma célula, são reuniões nos lares, e ali eu busquei participar dessa reunião. Foi quando eu fui cair na célula dele. Ó Deus preparando aí. A gente se conheceu na célula, né? E de lá a gente formou um grupo, assim, que um ia ajudando o outro mesmo, né? Nas suas dificuldades. Foi quando a gente, cada vez mais, ele morava perto de casa também. Então a gente foi ficando mais próximos nesse sentido, né? Como amigos. E aí nossa amizade durou acho que uns 3 anos, né? Mais ou menos. 2 anos e meio, 3 anos. E aí foi, enquanto isso, só seguimos a amizade, né? Muitas brigas, muito... Eu ia chegar nessa parte, ela já antecipou, por causa que eu sou um pouco próximo dos dois, né? Eles me ajudam muito. E, cara, uma vez eles estavam em casa lá, eles abriram essa parte pra mim, que antes eles brigavam toda hora. Eu creio que Deus leva a gente ao extremo mesmo, sabe? Ele lixa até a gente entender, eu acho que ele leva no limite pra gente conseguir enxergar aquilo que ele tem nos... Exato, o que ele tem pra nós. Exatamente. Né? Então a gente sentiu muito isso, né? Nossa amizade foi onde... Às vezes a gente vê, por exemplo, o casal que fala, ai, nossa, tô namorando, agora tô sendo lixado, me casei, agora tô sendo... E a gente, muito pelo contrário, eu acho que a nossa maior dificuldade foi manter o convívio na amizade, né? Porque durante amigos, onde Deus limou a gente, lixou a gente, porque com a gente tinha que ser assim, né? Os dois duros pra caramba, né? Então Deus teve que limar antes, porque se não tivesse limado antes, acho que o namoro não ia durar. Mas o negócio era tão sério que eu já saí da igreja chorando por causa dele, chorando. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, era um domingo, né? Depois de um culto, cheguei em casa e minha oração era assim: Deus,
pai, por favor, tira esse menino da minha vida. Eu não quero mais saber dele. Eu não quero, tira ele da minha vida. E Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho. E nesse sonho, assim, a gente tava no shopping. Aí eu só enxergava o corredor do shopping, tipo, era do Maxi Shopping. Aí eu só enxergava no corredor, a gente de mãos dadas andando no shopping. E aí eu acordei e falei, não, Deus, você tá de sacanagem. Eu peço pro senhor me afastar e o senhor me dá esses sonhos. Eu falei, senhor, tá não, pelo amor de Deus. Qualquer tipo de relacionamento ali, acho que um mataria o outro, né? Beleza, isso foi num domingo. Aí na segunda-feira... segunda-feira passou, a gente tava bravos, né? Tinha discutido assim. E aí na terça-feira, que foi feriado, aí ele me mandou uma mensagem, tipo, e aí, irmã, como você tá? Tal. Eu falei, nossa, e ainda metendo louco, tipo, nada aconteceu. Tinha que reconciliar, né, irmão? Aí na hora, eu já peguei o celular e falei, mano, não, você não vou nem esconder, esse cara, meu, tá tirando, né? Aí eu falei, não, quer saber? Foi pior, meu, que eu sou cristã. Eu tenho que perdoar, vamos exercer o perdão. Aí eu respondi, oi, tudo bem e tal, né? Aí ele, ai, viu, eu preciso comprar um gel pro meu cabelo. Você não quer ir comigo? Aí eu, nossa, né? Que historinha furada. De bravo, pô. Eu precisava comprar. Eu precisava comprar e eu nem não é acostumado a comprar essas coisas. Eu precisava de um toque feminino, né? Pra ir junto. Aí eu falei, vou chamar. Me chama direto pra ir comprar gel com ele também, mano. Aí, ó. Putz. Mas o legal de toda essa história, né, de vocês, é que Deus foi lapidando vocês dois, né? Exato. O relacionamento. Exato. Porque são duas pessoas diferentes. Vocês tinham uma caminhada diferente no mundo. E vocês dois se encontraram dentro da igreja. E Sim. com certeza Deus foi lapidando vocês dois pra ter esse relacionamento e hoje vocês estarem casados. Sim, sim. Aí, nessa terça-feira, aí isso foi na terça-feira ele me chamou. Eu falei, demorou, vamos, vou com você. Aí ele passou em casa, me pegou e tal. Aí a gente foi no shopping. Quando eu cheguei no shopping, né, exatamente no corredor do meu sonho, eu lembrei do sonho, que até então eu tinha esquecido. Aí quando eu olhei para aquele corredor, me veio o sonho na cabeça. Aí eu falei, nossa, será que é de Deus isso, né? E aí, depois de, eu acho que uns 2, 3 meses, né, que a gente pegou e deu um start, assim, a gente, né, começou a ter um relacionamento. Mas é exatamente isso, né? Hoje a gente olha e, tipo, tinha um propósito, né? Então, às vezes a gente passa por coisas, né, que você nem imagina o porquê, que nem na nossa amizade. Porque a gente brigava tanto, porque a gente discutia tanto, né? E, assim, Deus sabia que lá na frente tinha um propósito. E era necessário, né, a gente passar por aquilo naquele momento, pra lá na frente a gente viver o propósito de Deus. Que nem eu e o Melão também, a gente briga demais, a gente vai ver o propósito lá na frente. Tem um propósito. Matar o outro de propósito. Tem um propósito, então, né? Mas que legal, cara. Cara, outra história, né, meu? Eu e a Kézia, a gente já teve uma história diferente, né? Eu acabei vindo do mundo já namorando, então ela foi pra igreja, na verdade, porque eu acho que eu dava muito trabalho, né? Então, tipo, ela falou, cara, ou ele vem ou a gente separa, cara. Graças a Deus estamos aí, permanecemos juntos. Mas da hora. E a gente sabe que vocês exercem, né, dentro da igreja, um ministério chamado NV. O que seria o NV? O NV é o Nova Vida, né? O Nova Vida, onde a gente trabalha aí com dependentes, codependentes, né? Por ter uma história, por ter um passado, né? A gente entende a situação, né? Do pessoal aí que chega na igreja, nessa situação. A gente sabe que não é uma situação fácil, mas a gente tá aí, cara. A gente tá aí servindo Nova Vida, né, meu? A gente pega diversos casos, né, meu, dependentes químicos, dependentes, meu, seja compulsões, dependência emocional, depressão, codependência, né, porque a gente quando chega na igreja, a gente sabe que, né, a gente tava até conversando, né, antes de iniciar aqui, todos nós temos algo que nos limita, muitas vezes, a dar passos maiores ou conquistar coisas novas, né? Tem uma transformação mesmo de vida. Eu falo que, assim, antes, quando eu tava no mundo, tipo, eu ia pros rolês, voltava
E era aquele vazio, né? E aquele vazio que, meu, enquanto você tá na balada, enquanto você tá com os amigos ali, beleza, tá? Tudo fluindo. Mas e o depois? Aquilo é muito momentâneo. Então a gente sabe que da mesma forma que a gente chegou na igreja com esse vazio, né? Escutando ali, buscando uma transformação, buscando uma mudança de vida, a gente entende que muitas pessoas também chegam assim, né? Ou buscam por isso, né? Muitas pessoas que não frequentam o Bola de Neve, né? Mas buscam também por uma transformação, uma cura. E esse ministério é um ministério que vai acolher essas pessoas, né? Que acolhe essas pessoas da forma que elas chegam. Para nós, independente, né, de quais suas práticas, o que você faz, a nossa maior alegria de servir esse ministério é poder realmente ver ali, né, pessoas como o Douglinha aí também, né, que também tem um histórico, Melão, Bruno, eu, né, o que Deus vai fazer através das nossas vidas, né, e é isso que importa. Então, é acolher para acompanhar mesmo essa transformação, essa libertação, né. Não, e é legal vocês esclarecerem muito isso, porque muitas pessoas têm dúvida porque pensam que o NV é só para coisas tóxicas, drogas, vícios desse tipo, e acaba esquecendo que temos compulsão, tem outras coisas, todos né? Os problemas porque de caráter. a gente viveu, né, a libertação, né? A gente viveu uma transformação, né? E quem que é capaz de fazer uma transformação? É o próprio Jesus Cristo, né? Quando a gente teve esse encontro com Ele, a gente teve essa transformação, a gente precisa passar isso, né? Como assim a Bíblia fala, né? De graça recebi, de graça devo dar. Então é o nosso papel, né, meu? Atender o nosso chamado, o nosso propósito, aquilo que Deus nos chamou para fazer. E, meu, a gente sabe que por mais que várias histórias diferentes, né? Quantas histórias a gente já ouviu do NV, mas o resumo é o mesmo, né? Porque a gente sabe dessa solidão, a pessoa chega na igreja, meu, toda com um monte de dificuldade, um monte de problema, um monte de vício e meu, Deus, ele é um só. Ele é capaz de transformar toda e qualquer situação, né? No NV a gente trabalha os 12 passos, né? Mas também a gente trabalha primeiramente a palavra de Deus. Porque quem liberta é a palavra, né? A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meu, a gente foi transformado através da palavra, né? Quando a gente teve um encontro com a palavra de Deus, a gente foi transformado. Então, essa é uma receitinha que dá super certo, né? Literalmente é o alicerce, então, do NV é a base de tudo. Base é a palavra. É a palavra de Deus. Bem legal. E, assim, você deve ter ouvido várias histórias. Teve algumas que, tipo, acho que ficou marcado no coração de vocês, assim, acho que transformações. Tem alguma que marcou vocês, assim, que vocês falam, cara, essa foi do vinagre, entendeu? E assim, complementando a pergunta, vocês separam isso, né? Porque muitas vezes a gente recebe muito ali algumas coisas que são bem pesadas mesmo. E como vocês fazem para separar isso? Porque ali, para vocês também não puxarem muito para vocês, né? Para não ficar com um sentimento também com vocês, né? Antes, né? Só para compartilhar um pouquinho com vocês, o NV, né, nós somos líderes do ministério, mas a gente tem pessoas que servem junto com a gente, né? Pessoas levantadas aí por Deus. O Douglinha também serve. Tem uma galera aí que, nossa, nos auxilia demais também, são muito usados, são instrumentos que um dia, como nós ouvimos esse chamado, também ouviram o seu chamado e hoje está servindo lá também, levando a palavra, buscando a mudança, uma transformação. Manda um abraço pra galera do NV. Pessoal, amamos vocês. Salve. Tô com moral, liderança aí, ó, dando uma chamada, que moral, hein? E aí, galera, vamos mandar um coraçãozinho lá no chat, lá, participa aí também. É isso aí. Ó, eu só tenho um vício, viu? Essa esfirrinha do Marques aqui, rapaz do céu. Ó, minha amiga, eu vou chegar em casa, nem vou jantar hoje, né? Não precisa brigar com ele não, hein? Aí chega aqui, meu, um monte de si, é difícil.
difícil, né? Cair no regime. Mas o Douglas fez uma pergunta, né? Isso, então, porque assim, para vocês não levar isso pro seu particular, né? Vocês conseguem separar. Como eu também estou com vocês faz pouco tempo nessa caminhada, eu tenho aprendido muito com vocês a separar isso. Porque senão a gente leva muito para nossas casas, o sentimento, a gente fica não só tendo, não posso falar uma dó, mas a gente sentir na pele ali, parece que a gente está passando por aquilo. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ser forte e transmitir que Deus está no controle e falar para a pessoa que tem um direcionamento, né? Sim. Esse é o direcionamento que a gente dá, né, para todos que chegam no NV. O que acontece na roda fica na roda, né? Sim. Então começa em nós, né? Então a gente não pode levar os problemas dos outros para nossa casa. Ainda mais a gente que é casal, tá junto no mesmo ministério, né? A gente às vezes pode até arrumar uma briga, né? Então o que fica lá, né? O que acontece lá, fica lá. A gente precisa saber separar isso, porque por mais que, né, tem essa compaixão, a gente sente, né, a dor do próximo e tal, mas acho que a gente tá até falando já, né, tanto tempo servindo, tanto tempo já ouvindo muitas histórias, a gente acaba, acho que, ficando meio calejado. E hoje acho que é normal a gente viver isso, deixar lá, né? No começo fica, né? Nossa, que história louca, que história cabulosa, não sei o que tem, né? Você fica impactado, né? Mas depois de um tempo, já tanta história louca que você já ouviu, cada uma pior que a outra, né? Sempre, por mais que ainda 6 anos aí, 7 anos, né, vivendo esse ministério aí, ainda chega, né, novidades, ainda chega histórias que a gente nunca ouviu, né? Mas hoje a gente já leva, né, de boa, né? Compartilhando aí, né, falando de uma história assim, teve uma vez que uma moça, ela tinha sofrido muitos abusos, né? E começava com o pai dela. Então ela sofria abuso pelo pai. O pai dava ela para algumas pessoas, né, ali também de onde ela morava, tios, e assim, ela contando aquilo, né, deu aquela impactada, só que o pai dela já tinha falecido, né, e ali a gente sabia que a maior parte de todos os problemas era a liberação de perdão pro pai. E a gente começou a trabalhar isso na roda com ela, né? Sabendo que não era fácil, ela chegou com muita mágoa, né? E claro, né? Não é por menos, né? E aí a gente começou a trabalhar esse perdão e tudo. E depois de algumas rodas, depois de um tempo, ela chegou pra gente assim na roda e falou: olha, eu tenho um testemunho, né? É verdade, né? Qual testemunho e tal? Dela assim: eu liberei perdão pro meu pai. Né? Eu fiz uma oração para Deus e parece que saiu toda aquela raiva, aquele ódio que eu tinha dentro do meu coração, aquela mágoa, saiu, sabe? Hoje eu não sinto mais aquele peso que eu sentia, hoje eu não sinto mais eu lembrava dele, eu já tinha um ranço assim dele. E ali eu olhei e falei: Senhor, obrigada, porque isso faz valer a pena, né? E hoje, assim, ela tá super bem, casada, com filhos, né? Ela já tinha filhos, ela teve mais um filho. Então, assim, você vê como que Deus transforma, né? A palavra de Deus, como o Bruno disse, ela é transformadora. Então, ali a gente vê a mão de Deus, porque só por nós, né? Se a gente fala, a gente não conseguiria fazer isso. Se fosse nós, carne, não é. Então, muitas vezes, tem pessoas que precisam desse auxílio, porque a gente fala, corpo, alma e espírito, né? E no NV a gente trata isso, a gente trata o quê? Trata o espírito. Então, assim, às vezes tem pessoas que precisam sair da onde elas se encontram hoje, mas só tá buscando também o corpo, só tá buscando o lado e precisa também trabalhar o espiritual, e isso faz toda a diferença. Não, é legal, ó, e até falar para vocês explicar um pouquinho melhor, que você falou da roda, né? Eu conheço o sistema, como que é as rodas. Vocês poderiam explicar um pouco para nós, para nossos... Sim, a gente tem um programa de 9 meses, né?
onde cada semana é abordado um tema, né? E a pessoa ela vai passando de ciclo, vai passando de rodas, né? Ao longo desses 9 meses tem 4 rodas. E aí a primeira roda é 5 semanas. Ali é o beabá, o feijão com arroz, é onde a gente abraça mais a galera. Onde né? a gente vive o primeiro tema, né? Admitir, né? E depois vai vindo as outras rodas, né? E o que a gente frisa ali muito, né? Que, é a perseverança. Né? Porque 9 meses é um período de gestação só, né? E para um cristão, né, 9 meses é o começo da caminhada. 9 meses a gente tá se limpando das coisas ainda, tá tirando as grandes pedras, né? Como eu falei, tenho 10 anos, até hoje tem coisa que Deus precisa mexer em mim ainda, né? Que talvez ainda eu nem tô pronto, talvez que daqui quando eu tiver 15 anos, Deus vai falar alguma coisa que eu preciso mudar, né? A gente sempre tá em constante aprendizado. Então, o que a gente fala muito é a perseverança, né? Que nem a Sil falou aqui, tipo, não cabe a nós, né? Lógico que tem o agir de Deus, o trabalhar de Deus na vida de cada um, e eu sempre falo, 50% Deus, 50% nós, né? A gente, infelizmente, não consegue enfiar Jesus nas pessoas, né? Então, cada um tem que fazer sua escolha, né? Então, a gente vê os frutos naqueles que permanecem, naqueles que perseveram. Porque uma coisa que a gente sempre ensina, a gente sempre fala, né? Tem casos que às vezes a gente precisa direcionar para clínica de recuperação, né? Se a pessoa pode ficar 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos às vezes internado numa clínica, ela se limpa, ela fica limpa ali, né? Fica sóbria de novo. Só que se ela sai e ela não der continuidade no tratamento dela, né, às vezes através de uma igreja, a gente direciona sempre estar frequentando uma igreja, porque aquele que fala, que tá buscando a Deus em casa, é difícil, né, cara? Sozinho, a gente né? Sozinha, Eva. Por isso que eu ainda falo muito, né? Que a gente sempre tem que estar em comunhão com os irmãos. E sempre, não sozinho. Caminhada sozinho é complicado. Que se você escorrega, cai ali, quem que vai te levantar se você não tiver ninguém ao seu lado? Eu tô falando nem a respeito de relacionamento, casal, tô falando de amigos mesmo, né, Melão? Olha o pessoal aqui do chat aqui, ó, Célula de Campo Limpo bombando aqui, ó, gente. Vou fazer um abraço aí, Célula de Campo Limpo. Vocês são lindão, hein? Deus abençoe vocês aí, hein? Legal, O pessoal quer história engraçada, assim, uma história engraçada de, às vezes, uma vez eu ouvi a Lidiane mandou um só love pra vocês aí também. Salve, Lidia. Ó, a Michelle, um abraço aí também. A Lidia é resenha. A Lídia é resenha, hein? Ó, o Thales pediu esfirra aí pro Marcos. Eu vou mandar o telefone, ó. Fala com Aí, chama. Ó, o pessoal dando salve na ZL, hein? ZL é o ministério, hein, mano? O pessoal quer saber de alguma história engraçada, assim, cara. Uma vez eu ouvi o Nilcinho falar até de uma ligação que recebeu de madrugada, teve que ir lá com o cara. Às vezes uma história que aconteceu assim, que vocês falam, mano, como que a gente vai lidar com essa situação e tal. E de repente foi uma coisa que... Tipo, depois vocês deram risada na hora. E não foi um bicho de 7 cabeças pra vocês resolverem. Nossa, sei lá. É difícil, hein? É que tanto... Eu participei... Tanta notícia ruim, né? Nossa, mas falar pra você, a cabeça falha, né, cara? Nossa, Cara, eu participei de uma roda uns anos atrás e, cara, eu fui pra conhecer. Eu falei... Eu tenho de uma vez do irmão lá, que na verdade, assim, hoje é engraçado, né? Então, Mas na época, daquele irmão, né? Não vou falar o nome pra não expor. Não queria falar não. É um Dovinha. Que irmão? Que história? Agora, daquele que te deixou uma mensagenzinha nas redes sociais. O cara queria matar eu. É uma engraçada, pô. É engraçado. Não, só isso, o cara queria te matar. É engraçado. Ele não falou matar, ele falou assim, eu vou beber teu sangue. Nossa! Porque ali na NV é só os loucos, né, mano? Só os doidos, né? Então, se você não souber falar, que nem antigamente, quando a gente tretava muito, né? Eu era grossão, era choco, né, mano? Eu era brutão, né? E às vezes não sabia falar direito, né? Aí na roda NV ali, né?
cortei o irmão, porque eu já conhecia a história dele e tal. Tava falando demais, tinha bastante gente. Aí ele levantou, queria bater em mim lá. E o Japa, na época, que era o líder lá, interviu, segurança, já entrou na frente. Aí depois ele mandou mensagem pra mim, queria matar eu, beber meu sangue, não sei o que tem. Mas depois esse irmão se converteu de novo e aí ele foi lá, pediu perdão, né, e tal. Então já era. Mas é engraçado, porque... Hoje, né? Hoje é engraçado, Mas na época eu fui. Mas tem certeza que o Bruno não saiu nem de casa. Eu olhava o portão, será que tem aqui um vampiro? Mas eu orava o salmo, né, senhor? Tem essa a respeito aí pra me guardar. Cara, mas quando eu participei foi muito louco, assim, porque eu fui pra conhecer... E a gente acha que nunca tem problema. Eu acho que nosso problema é maior que de todo mundo. Eu sentei numa roda, cara. Assim, cara, Deus me ministrou muito naquela noite. Porque eu lembro que tinha um casal, que os dois eram dependente químico. E o cara trancava a mulher pra ali não usar droga. A gente ali, ele contando. Aí teve um cara que ele ficou quieto, cara, a roda toda. E eu falei, mano, por que esse mano tá quieto, né? Daí ele não falava, eu falei, irmão, você não tem nada pra falar? Não tenho. E eu vi que o cara tava meio pesado. Eu falei, mano, fala aí e tal, né? Foi a única vez que eu fui. Eu falei assim, mano, essa hora que eu abrir e falar o meu BO aqui, todo mundo vai cair de costa, né, mano? Eu falei, ixi, daí o cara já contou esse primeiro. Daí ele falou, cara, que ele saía da várzea de a pé. Ele ia de a pé, porque ele não esperava ônibus, não esperava ninguém buscar, porque ele tinha medo de cair. Então, cara, quando ele ia andando, mano, ele saía lá do Bertioga, cara, ele ia a pé até a Avenida Jundiaí. E ele falou que várias vezes no meio do tempo, tipo, ele via uma possibilidade e ele relutava, oferecia um cigarro e tal. E, cara, eu comecei a olhar aquilo, eu falei, mano... Ele falou que ele ia a pé pra ele não cair? Pra ele não cair, tipo, porque ele falou assim, se ele ficasse esperando muito tempo, aquilo despertava vontade, acho que ali do Bertioga, da gatilha, ele ia pra lá, entendeu? E, cara, eu olhando aquilo, eu falei, mano, às vezes a gente olha pra pessoa e nem imagina o problema. Eu cheguei lá, assim, pra ouvir. Eu saí totalmente edificado, tá ligado? Totalmente edificado. E depois eu tive a minha experiência. Eu tenho um vício de compulsividade. Só que, com o tempo, como eu te falei, assim, por eu sustentar ela, eu achava que eu não era viciado, entendeu? Porque a gente se maqueia nessa situação. Ou a gente cria mecanismo assim, vou gastar minha grana, tipo, de fazer compra pra minha loja. Mas, literalmente, eu tô comprando excessivo, né? Sim. E isso é o que? É a compulsividade. Então, eu cheguei a um tempo que eu falei, cara, eu tive um momento e ali eu falei, cara, eu tenho que ser curado disso. E literalmente parece que Deus tirou aquilo de mim, assim, num culto. E, cara, e eu comecei a perceber que hoje, quanto aquilo que me roubava aqui, aquilo tirava tempo comigo, com Deus, com a minha família, às vezes eu dava prioridade em coisas, cara, que não mudariam nada, né, cara? E eu acho, assim, um tempo com a família, você aproveitar, e literalmente eu vejo que isso que a gente, a maioria das vezes, os nossos vícios tira isso da gente, o tempo bom que a gente tem, né, com as pessoas. Mas sabe o que eu vejo, assim, por nós mesmo, né, quando a gente chega na igreja, a gente chega com problemas maiores, né, que é um vício, né, por exemplo, uma droga, uma bebida, ou seja, né, pornografia. E aí, beleza, você chega na igreja, você busca Deus ali, uma transformação, você se liberta de tudo isso. Ok. E aí, o que mais atrapalha hoje a vida, assim, de um cristão, né? Se a gente for falar, são as pequenas pedrinhas, que aí a gente não se preocupa. Quando a gente chega na igreja, a gente chega com aquelas rochas grandonas, né? E aí você fica muito mais fácil de visualizar. Mas quando você tira as rochas e vira só as pedrinhas, a gente não consegue visualizar o nosso erro, a gente não consegue visualizar, né, aonde o que a gente precisa se libertar, aquilo que tem atrapalhado o tempo com Deus. Porque hoje eu vejo assim, o que atrapalha com Deus não tem mais vícios, mas é o que? Hoje é a atualidade, que é redes sociais, internet, e todo mundo lida com isso como se não fosse nada, né? Não, normal aqui, ser viciado no Instagram, normal aqui no YouTube, normal. E não é normal. Hoje isso é mascarado, né? Porque, não, isso é coisa do momento e tal, essa geração. Mas assim, a palavra fala, né? Pra gente não só
se amoldar, né, com as coisas desse mundo. E a gente passa despercebido. Então, quantas pessoas deixam de buscar realmente uma ajuda, uma transformação, por achar que isso é normal, entendeu? Hoje, tudo é normal. Ah, não dá nada, tudo é normal. E fora isso, né, tem pessoas que têm vergonha, né, de abrir, né? Se expor, falar. E o legal do NV é legal isso, né? Porque a pessoa vem, ela é acolhida, ela participa das rodas e ali ninguém pressiona elas a compartilhar ou elas falar. Sim. Elas com o tempo elas vão se sentindo à vontade, eles vão se familiarizando, vai se sentindo em casa mesmo e começa a compartilhar. Sim. E o legal é que eles têm colocado muito no coração deles se permitir. Eu acho que assim, a partir do momento que a pessoa que tem o seu problema e começa a se permitir a que Deus a transforme, sim, aí começam as mudanças, né? Sim, com certeza. É a atitude de cada um, né? A salvação é individual. Então, cada um tem que escolher por si só, né? Se a pessoa realmente quer uma mudança, Deus tem essa mudança pra pessoa. Mas a pessoa precisa querer, ela precisa permanecer, ela precisa perseverar, né? Meu, Deus, ele tem uma nova vida pra todos nós, né, meu? Então, só que, meu, vai de cada um, cara. A gente já viu muita gente passando, mas é poucos os que permaneceram. É poucos os que estão, né, até com a gente hoje servindo, né, meu? Tem pessoas aí que foram transformadas e hoje tá servindo com a gente. Que viveram um ciclo de 9 meses. Que legal. E hoje serve no ministério. Não, tem propriedade, né? Pra falar, né? Porque é difícil, eu não viveu barato. Vamos lá, no Milão não viveu barato. Como eu vou falar que o negócio é ruim? Eu não experimentei, por isso eu acho que Deus capacita as pessoas, levanta as pessoas certas, né? Pra estar falando ali. Não é qualquer um, né, cara? Sim. Você dá uma olhada assim, eu vejo isso. E é aquele famoso ditado, né? Assim, não é ditado, é uma coisa que nós aprendemos, né? Que Deus vai nos moldando. Deus vai nos curando das nossas feridas e vai nos permitir falar sobre essas feridas, porque nós vamos ter autoridade sobre essas feridas que nós temos, né? Sim. E é legal porque a gente começa a compartilhar, a gente fala muitas vezes, nossa, meu problema gigantesco, aí chega um outro irmão, fala, compartilhar algo pra você, você fala, meu, nossa, como... Vou ficar até quieto aqui, não vou nem falar nada. De pôr café. O pessoal tá perguntando aqui, o Piá, ó, o pessoal de Itupeva também, um abraço, pessoal de Itupeva aí, Vitor, pessoal, um abraço também, ó, Renata, um abraço. Perguntando sobre cerveja sem álcool. Cerveja sem álcool. Qual que é essa pegada aí? Sempre vem essa pergunta aí, né? Sempre. O que a gente... Está feito. Desde o início a gente já fala, não, vou ter que fazer essa pergunta, né? Essa pergunta sempre vem de daqueles que bebem. Já vamos conversar depois aqui. Se você será ministrado após o podcast. O líder. Danilo, né? Danilo, aí, ó, o Pia aí, ó. Ó, vício em videogame conta também, viu? Casarinho aí, ó. Aí, ó. Ó, meu filho, velho. Chama o filhão. Até você viu no chat aí, Melão? Até aqui no chat estão falando quem que é o vampiro. Faz tempo, essa história faz bem tempo. Né? Tem pergunta aqui. Eu não lembro, não. Faz tempo que você não lembra. Vamos perguntar. No PA aí. A bebida é o seguinte, né? O que a gente aprende aí é o que a gente vive, né? Todos nós que temos um histórico, né? A gente não pode se permitir vacilar. Na gatilhos, né? No gatilhos, né? O que a gente sempre fala, ou sem álcool, a cerveja sem álcool, o cara ali vai estar numa festa ali, vai lá tomar uma sem álcool, ou até na casa dele ali, ele vai tomar uma sem álcool. Mas na questão dele estar na casa dele, quem vai constranger ele é o Espírito Santo. Porque no decorrer da caminhada, conforme a gente vai avançando, a gente vai crescendo espiritualmente, Deus sempre vai pedindo algo mais. Sempre, né? A renúncia. Sempre a renúncia. A caminhada com Deus, meu, é renúncia. E eu tava até pensando nesses dias, não sei se eu ouvi em algum lugar, não lembro, né, meu, que a caminhada de fé, Deus se alegra
com a fé, né, meu? Quem não tem fé não tem como agradar a Deus, né? A Bíblia fala isso. Então, Deus nos chama para andar por fé. E aí ele vai pedindo sempre algo no começo. Pô, entrega aquilo, entrega isso. Ó, isso aqui já não faz mais parte de você, isso aqui não faz mais parte, né? O Espírito Santo vai, como eu falei ali do meu começo ali, né? Ninguém falou para mim, foi o Espírito Santo que foi falando. Conforme a gente vai caminhando, o Espírito Santo vai incomodando. Então, não dá para impor algo, mas a nossa visão, o que a gente aprende, quer dizer açúcar, porque nós temos um histórico. A gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe o nosso passado. Então eu não posso me dar o luxo de arriscar achar que eu tô bom, achar que eu consigo. Não existe isso. Não existe achar que eu consigo. Não existe. Andar na beira do barranco, nem pensar, né? Seja ser sim ou não. É isso que a Bíblia fala, né? E o que a gente usa a Bíblia, né? Pra falar disso, né? A Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, nação eleita, povo separado de Deus, tal, lá em 1 Pedro, se eu não me engano, né? E o que é um sacerdote? Né? O sacerdote era aquele que era responsável para entrar na presença de Deus, oferecer um sacrifício ali por ele primeiramente, depois pelo povo, né? Então é aquele que é responsável por entrar na presença, né? Então hoje o véu foi rasgado. Todos nós entramos na presença, só que todos nós somos templo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo habita em nós. Então não dá para o Espírito Santo, dá uma licencinha aqui, sai fora um pouco, que eu vou tomar uma aqui e depois você volta. Não existe isso, né? Se numa dessa aí Jesus volta, já era, né, mano? Você ficou sem seu passaporte, perdeu seu passaporte. Vem na minha hora, pô. Mano. Aí cai a casa, né? É legal compartilhar isso, porque comigo foi parecido lá no começo da minha caminhada no bola. No começo eu falava, não, tranquilo, eu consigo sozinho, e se achava. Só que no momento, conforme eu fui caminhando mesmo dentro da igreja, fui querendo me abrir, realmente que Deus me usasse, aí o Espírito Santo começou a me incomodar. As situações que eu vivia no mundo começaram a não ser mais pra mim. Sim. E realmente os meus vícios, aquilo que eu já cheguei a compartilhar, são gatilhos. Eu chegava, eu tomava uma cerveja, da cerveja eu ia pro cigarro, e do cigarro eu ia pro produto. Aí já chegava e virava aquela situação que você fala, não, eu tô no controle, eu sou um drogado consciente. E é errado a gente ter esse pensamento. Eu consigo a hora que eu quero, não. Aí o momento que eu cheguei e falei assim, eu preciso de ajuda, aí eu tive a comunhão dos irmãos da igreja que me pegaram na mão e falaram, Douglas, vamos começar então a fazer. Aí foi nisso que eu comecei a me envolver mais na obra, aí no NV. Aí eu comecei realmente a me sentir como da família. E isso foi o start que me mudou. Exato. E o vício é tudo aquilo que a gente não consegue mais ficar sem. Seja lá o que for. Seja lá o que for, o vício é aquilo que a gente faz todo dia e gasta horas do dia, né? A gente hoje, o exemplo, rede social, mas cada um tem o seu. Sim. Cada um tem a pedra no sapato, né? Então, cada um tem sua dificuldade. Tem duas perguntas pra você aqui, ó. Duas perguntas, ó. Estão perguntando da Uber do NV, que ela foi. E todo mundo quer ouvir seu testemunho do relógio, cara. É duas coisas. Então você tem que falar pra gente do Uber. Que é só? O Uber que foi pro NV, o Thales. O Thales, não, ele falou que... O que é o Uber do NV? Que foi no NV, ela foi batizada depois. Foi. Verdade, o testemunho. Ela tava até aí no chat aí. Mas o que aconteceu? No caso dela... O que aconteceu? Ele trabalhava, né? O Thales estava de Uber, ele também, né, era aí do ministério. E no Uber, ela, né, acabou compartilhando aquilo que ela estava vivendo, que era um quadro de depressão e tudo mais, né? E ele passou o contato dela pra mim, ó, Sil, eu, né, peguei essa passageira, tal, entre em contato com ela, né, porque ela tá mal, não sei o que lá. Falei, não, demorou. Aí entrei em contato com ela e a gente começou a ter, né, conversar, fui na casa dela, a gente fez uma visita, eu e mais a Simone, né, outra pessoa do NV, a gente fez uma visita pra ela. Ok, ali a gente fez um vínculo, né, e logo depois, assim, ela precisou se mudar de cidade
E depois de quase 2 anos, assim, ela voltou, né? Voltou pra igreja e ela já voltou me procurando, né? Cadê a Sil? Quem é a Sil? Aí eu olhei e falei, nossa, não acredito. Ela voltou faz, acho que uns 2 meses, mais ou menos, né? E nesse período ela tá firme no NV, tá frequentando células, se batizou, né? O filho dela também se batizou. Então, assim, é uma bênção. Lê, se estiver por aí, um beijão, né? Ama a sua vida. E isso, assim... uma sementinha que foi plantada lá atrás, né? Às vezes a gente acha que a gente vai ver as vidas transformadas logo de início, né? E não. Às vezes o que a gente semeia hoje, talvez a gente nem vai colher. Alguns a gente colhe, né? Mas outros a gente não vai colher. E ela tá aí firme, então essa é a história, né, da moça do Uber, glória a Deus pela vida dela, tá firme, já tá na 2ª roda do NV e é apenas o início aí do que Deus tem pra vida dela. Glória a Deus, Deus é bom. Vai lá, Brunão, manda do relógio aí, cara. Assim, eu já sei, mas vamos compartilhar, né, irmão? A história do relógio foi top, né? E a gente cai na questão que a gente tava falando de entrega, né? No decorrer da caminhada, Deus sempre vai pedir algo. E assim, só porque você tava falando antes, tipo... E, gente, Deus não vai pedir algo que você não goste. Deus vai pedir algo que você gosta. Porque se for algo que você não gosta, é fácil, né? É igual... Mas tem que ser algo que você goste, realmente é assim. É igual a história de Abraão, né? A gente se identifica na história dele. Deus deu uma promessa de um filho, deu o filho... né? Depois de alguns anos a promessa veio e chega um ponto que Deus pede o filho dele para sacrificar, e eu vejo a minha história igual, literalmente, para ver onde tá o seu coração, né? Onde tá o coração. Eu tinha vontade muito de comprar um relógio top, né, mano? Um relógio da hora, né? E tal, e aí eu consegui comprar um relógio na época, né? Inclusive é esse aqui, eu só ando com ele, né? Eu paguei, na época eu paguei R$1.000 nele, né? Quantos anos atrás? Foi em 2014. Vamos botar aí quase 2014. Hoje, geralmente uns R$3.000, mais ou menos. Na época... Era um valor... Aí alto, fui lá, paguei à vista, né? Nossa, Todo orgulhoso, né? Mas aí eu comprei ele, aí eu já veio, né? Tipo, mano, não vou ficar muito tempo com ele. Já sabia, o Espírito Santo já veio, mano. Tanto que você gosta, tanto que você quis e agora teve, né? Espere então. Aí foi passando uns meses e tal. E aí, bem na época da reforma ali da igreja, quando a gente tava mudando de templo ali, né? Deus começou a me incomodar. Passou alguns meses assim. Deus começou a incomodar pra mim dar esse relógio pro pastor. E ali eu falei, não é possível, não é verdade, não. E aí eu relutando. Aí teve um dia que eu esqueci minha Bíblia lá na igreja. E minha Bíblia era uma Bíblia nova, eu não gostava de riscar ela, nada, né? Eu esqueci minha Bíblia e o pastor pegou achando que era dele, que ele tinha uma igual, né? Aí fiquei sabendo que tava com ele, não, né? A gente marcou de devolver pra mim. Aí passou umas 2 semanas, me entregou toda rabiscada. A pastora tinha riscado um monte de coisa, fez um monte de marcação lá, ela gosta disso, né? Aí eu peguei pra ler a Bíblia e tal, né? E aí tinha uma frase, nem lembro qual, né? Tava escrito que, mano, confirmando que era pra mim dar o relógio. Falei, não é possível. A pastora pegou e marcou que eu tenho que dar o relógio pro pastor. Imagina a cena, né? Só que, mano, era coisa de Deus, né? Eu falei, amém, né? Amém, vou dar. Aí tem a caixinha, pá, tudo bonitinho, 2 pulseiras, bagulho. Não, top. Aí fui lá, entreguei pro pastor e tal. Isso foi em 2015 que eu entreguei o relógio. Aí foi, cara, aí umas partes que ninguém sabe. No mesmo ano, 2015, na conferência eu ganhei um relógio. Olha que legal. Aí eu falei, opa, glória,
tô no lucro, Deus. Vai poder perder horário, hein, meu? Vai não perder horário da conferência. Eu entreguei, Deus já restituiu o que eu entreguei. Pra mim, top, o relógio da hora tinha ganhado. E aí eu falei, nossa, da hora, né, meu? Já, beleza, glória a Deus, tá tudo certo, Deus. Ninguém deve nada pra ninguém. É verdade. É. Aí passou alguns anos, veio o Robert Dodo na igreja. E aí teve uma parada de oferta lá pra ele, eu não tinha R$1 pra dar, cara. Peguei, saquei esse relógio e ele passou no corredor, dei na mão dele. Dei na mão pro do Robert Dodo. Aí foi. O relógio que eu tinha ganhado, eu dei. Aí foi. Aí a gente começou a se relacionar, tal. Fomos lá falar com o pastor, né? Marcar a data do casamento. E aí no dia do casamento, né? Durante a ministração, ali no final da ministração, né? O pastor falou que no dia que a gente foi lá conversar com ele, marcar a data, né? Tipo, meses antes, um ano antes, acho, não sei, né? Deus falou pra ele que ele tinha que devolver o meu relógio no dia do casamento. E aí ele devolveu na hora. E, meu, eu nunca imaginei que esse relógio voltava pra mim, né, cara? Nunca imaginei. E aí o pastor falou, né, no dia que o relógio, ele representa o tempo, né? Então, o tempo que eu dei o relógio, na época de 2015, eu tinha 3 anos de caminhada com Deus, né? E eu faço essa separação, porque durante 3 anos da minha caminhada foi manto, glória, céu e terra, fogo, né? E esses 3 anos depois que eu fiquei sem, 4 anos que eu fiquei sem o relógio, foi só deserto, só provação, só Deus limando, tá ligado? Eu dei meu tempo pra Deus só pra ele me lixar. Aí onde foi sendo moldado, Deus foi lapidando, falei, agora está pronto, então tá o relógio de novo, vive um novo tempo, que aí foi o casamento, né? Então, cara, foi muito louco, assim, eu nunca imaginei isso. Então, essa parte de entregar, né, que tem até um tema no NV, na primeira roda, que chama entregar, né, que é primordial na nossa vida, né, meu? Aquilo que Deus pede, cara, eu acho que a gente ganha uma estrelinha, sabe? Eu acho que Deus, ele vê como tantos seu teve, sacrifício, Abraão, seu sacrifício, né? Então, onde tá seu amor, né? Se a gente quer realmente crescer com Deus e viver grandes coisas, cara, sacrifícios vai ter no meio do caminho, né? Ninguém falou que vai ser fácil. Ninguém falou que vai ser fácil. E, meu, era um relógio, não era um vício. Não era algo. Só que dentro do meu coração, Deus viu alguma coisa. Opa, boa. Eu também até vou falar assim, até queria mandar um abraço pro meu amigo Urso aí, que quando eu entrei no Bola, ele é de outra igreja, ele chegou pra mim, Douglas, se você tá pensando que agora vai ser fácil porque você aceitou Jesus, você está enganado. Agora vai começar as lutas. E é a verdade. Porque dias bons e ruins, Deus que tá no controle. Não somos nós, é Ele. E se a gente realmente o ama, a gente tem que confiar e entregar. Verdade. E descansar, né? Eu tive uma experiência muito louca, né? Eu tive um sonho. E eu acho que o pessoal sabe, eu era colecionador de tênis, né, cara? Eu sempre tava nesses rolês antes de ir dentro da igreja, tipo, era algo que eu me identificava e, cara, eu curtia mesmo. Então, cara, na época eu tinha, acho que uma média de 150 pares de tênis, né? E eu morava num apartamento com a minha esposa, com meu filho. E, cara, um dia eu fui dormir e daí eu tive um sonho. O sonho eu tava bem no pé na areia, assim, descalço, e pisava no chão. Daí Deus falava bem assim pra mim, é desse jeito que eu queria você. Tem uma coisa que tira a sua sensibilidade de chegar perto de mim. Aí eu acordei, quando eu olhei a primeira coisa, o tênis, cara. Eu falei, cara, eu tenho um altar, porque eu acabo nunca usando. Eu comprava, deixava lá guardado, que é um vício, só pra ter. E sempre usava o mesmo. Eu falei, cara, você quer saber de uma coisa? Vou desfazer disso, cara. E comecei a vender, cara. E assim, aquilo acabou trazendo outras coisas pra minha vida, entendeu? Então, assim, eu acreditei, o que eu vi ali, que quando a gente abre mão, Deus viu que aquilo já não tá no nosso coração e fala, meu, você passou de fase. Exato. Hoje eu posso te abençoar, porque celeiro seu cheio... caráter foi aprovado. Exato. Né? Como eu vou te dar mais coisas se o seu celeiro tá cheio, né, cara? Então eu tenho mais pra te dar, sabe o que é? Você fica se apegando a coisas que
não tem mais coerência. Você pode gostar. Não tem problema você ter uma coisa boa, né? Sim. Igual você tinha um relógio, você tinha o desejo. Sim. Mas aquele momento que você entrega, cara, Deus fala, cara, eu posso devolver, eu posso dar 10 relógios pra ele, mas se eu pedir, ele vai me dar de volta, entendeu? Exatamente. Porque é difícil você ouvir os não de Deus, né? Uma vez eu queria fazer um crossfit. Aí, crossfit, na época, era uns 200 conto. Hoje é 300, sei lá quanto. Na época era R$200 por mês, né? E eu queria fazer. Aí Deus falou não. Eu falei, louco, Deus, mas um crossfit, né, saúde, né, e tal, né? Vai ser bom pra mim, né? Deus falou não. Eu falei, caramba, né, mano? Falei, amém, vamos obedecer, né? Aí, acho que passou umas semanas, meu carro quebrou, cara. E aí, se eu tivesse fechado o CrossFit, eu não ia ter dinheiro pra pagar a conserto do carro. É assim, foi um cuidado de Deus comigo, né? Que nem eu falei, não era algo que ia fazer eu cair, desandar, nada, né? Só que eu preferia andar no caminho da obediência, o que Deus falou. Então, muitas vezes Deus fala não pra gente, a gente não entende. E acaba indo. Aí acaba indo, o que acontece? Quebra a cara, né? Então é muito melhor a gente andar no caminho da obediência, né? O que Deus fala pra gente fazer, cara, por mais que a gente não entenda, por mais que às vezes na hora a gente fala, nada a ver, só que Deus sabe lá na frente o que vai acontecer. A gente não sabe, né? Então cabe a nós andar na obediência, né? O que Deus quer fazer. Aqui vem uma pergunta do nosso irmão Jonatas Teixeira, que é lá da Célula Medeiros também, representando. Na percepção de vocês, né? Qual a maior dificuldade para quem tem alguma compulsão, algum vício, para ela se abrir? Qual a maior dificuldade? Eu vejo que... mas assim, primeiro, né? Se a gente tá ali com vício ou algo que tá nos prendendo de ter um relacionamento com Deus ou de evoluir em alguma área da vida, é a vergonha, né? Vem a vergonha, vem o julgamento, vem a acusação. Então, isso tudo faz parte do pecado, né? Quando você tá com pecado, a vergonha bate, meu Deus, o que vão falar, o que vão pensar. Então, esse é o primeiro sentimento que inibe a pessoa de se abrir, o que vão falar, né? Mas vão me julgar, né? E isso tudo são mentiras, né? Existem pessoas que vai te ouvir sem esse julgamento, e o NV é esse ministério que vai te ouvir independente das suas dificuldades, independente dos seus vícios, independente do que você tá fazendo, pra gente isso, pra Deus também não existe pecadinho, pecadão. Então a mesma pessoa que fizer ali cometer algo, né, que você fala, meu Deus, tá fazendo isso, é a mesma pessoa que faz algo bem simples, por exemplo, uma mentira, né? Tem gente que tem vício em mentira e ela não é menos pecadora do que uma pessoa que tem problemas com dependência química, né? A gente tem que amar da mesma forma e o olhar tem que ser o mesmo. Então esse é o primeiro, acho que é o primeiro sentimento aí que vem de uma pessoa que precisa se libertar em algo, né? Tá vivendo esse processo. E como a gente vai auxiliar nisso, né? Como que a gente acho que levar ela a buscar ajuda, né? Que nem o Bruno falou no início, a gente não convence, não tá aqui para convencer ninguém, né? É o Espírito Santo mesmo. O que já aconteceu no ministério? Codependente, primeiro o codependente ir, né, que a gente sabe que o codependente precisa tanto quanto de uma ajuda. Quando o codependente vai, ele começa a frequentar, ele começa ali a expor, porque ele primeiro tem que buscar ajuda para ele, para que através dele, né, haja uma transformação também na família ou daquele que está precisando de uma ajuda. E através dele, através da oração, né, através de compartilhar ali as suas lutas, as suas dificuldades. Já aconteceu, e aí quem vem? Vem o dependente, vem a pessoa que realmente precisa de uma ajuda. Então, assim, acaba sendo uma sequência. Então, primeiramente, se for uma pessoa, um dependente químico, ou seja, um vício, né, qualquer seja o tipo de vício, busque você primeiro ajuda, porque através de você vai saber lidar com o comportamento da pessoa na sua casa, você vai saber lidar de como direcionar aquela pessoa, né, de como dar lidar com toda
toda aquela situação ali que muitas vezes vai pela emoção e em vez de você estar ajudando, ou você acaba dando mais munição para aquela pessoa praticar, né? Ou então você distancia ela. Então, o primeiro passo, se for um codependente, busque você uma ajuda. E oração, né? Orar para que Deus venha quebrantar, para que essa pessoa ela venha buscar essa ajuda. E compartilha, não desista, né? A gente fala, não desista, porque uma hora, que nem falando, sementes, a gente semeia. E lá na frente a gente pode escolher um testemunho rapidinho de semear. Eu estava no NV, né, no Nova Vida, e também era da assistência social e do Bola. E aí uma dessas noites, né, no Pão da Vida, tinha um rapaz bem irritado, assim, né, bravo, xingando todo mundo, os moradores na rua, tal. E aí peguei ele acalmar e fui chegando perto dele, aí a gente começou a trocar ideia, falei, não, fica calmo, né, e tal. Aí levei ele pra um lugarzinho, ele tava, vocês têm uma Bíblia? Ele tava com uma Bíblia na mão. Aí a gente começou a ler a Bíblia ali junto, eu escrevi, né, nessa Bíblia e tudo mais, e escrevi assim... a partir de hoje, né? Escrevi a data lá, falei assim, a partir de hoje Deus tá mudando a sua vida, né? E eu falei, você crê nisso? Dele, eu creio. Eu falei, amém, então vamos orar, né? Aí, beleza, a gente chorou e tal. Ok, depois desse dia, nunca mais eu vi ele. Aí a gente ia pra rua, procurava por ele, eu falei, meu, o que aconteceu com esse cara? Né? Será que deu ruim, aconteceu alguma coisa? Beleza. Aí passou um tempo, a gente também assistiu uma clínica de recuperação que era aqui em Campo Limpo. E a gente fez uma feijoada nessa clínica, né, pro pessoal que a gente lá. Fazia o NV lá. A gente fazia o NV lá e nesse dia a gente fez uma feijoada. E chegando lá, né? Essa é outra história ainda. Tem outro não, mas caso. É a mesma, que a gente fazia o NV lá. Não foi a feijoada, e aí foi o cara NV. perguntou pra nós, vocês conhecem a Sil e a Karen? Que foi você e a Karen, né? Exato. Eu falei, eu conheço, né? Da igreja lá, elas que deram a Bíblia pra mim e tal. No outro dia... Depois que os meninos, eles faziam, acho que era toda quarta, né, na toda época, quarta, né? Que a gente tinha o NV na clínica. Aí chegando lá, aí os meninos voltaram falando, meu, você não sabe quem a gente encontrou, eu quem? Aí eles falaram o nome dele, que eu não lembro. Aí, nossa, na hora ali, eu falei, nossa, eu não acredito. Na mesma semana, uma semana anterior, eu tava orando, falei, né, tava orando pra Deus, Senhor, deixa eu saber notícias dele, né, porque aquele dia a gente conversou, a gente falou, Senhor, deixa a gente saber notícias dele, eu fico preocupada. Na semana seguinte, os meninos trombaram ele na clínica. Ai, que não. E aí foi onde a gente chegou, tipo, uns jogam a semente, outros vão regar, outros vão colher, pessoas que a gente vai semear ali que a gente nem vai ficar sabendo, mas assim, a nossa parte a gente fez. Então é isso, às vezes você conhece alguém que vive nessas condições, jogue semente, lance sementes, né? Fale de ajuda, fala pra procurar uma ajuda, que uma hora, no dia mal, ela sabe quem procurar e ela vai procurar você, né? E através de você, ela vai buscar essa ajuda. Top, ó. Deus. Queria mandar um abraço aí pro pessoal do Bola de Neve de Florianópolis que tá acompanhando a gente. Que legal. Obrigado aí, ó. Seja bem-vindo aí. Bem. Pessoal, queria também que o pessoal que tá ouvindo aí, se puder curtir nós aí, dar o sininho aí, acompanhar a gente lá no Insta. Deixa o like. Deixa o like, Se inscreva agradecer no canal aí, que isso aí vai ser muito bacana, ao pessoal, né, do Marques aí, que mandou o rango pra nós, do Nicran, Adu, Ricardão, um abraço aqui nosso. Gente, muito porque isso aqui a gente tá fazendo pra vocês. Red Bull. Red Bull patrocinando. Quanto mais vocês curtirem, quanto mais vocês se inscreverem aí, o YouTube vai transmitir, vai passar, vai compartilhar com outras pessoas. E depois o vídeo vai subir pro nosso canal, que a gente acabou tendo uns problemas técnicos aqui, e vai estar subindo. Que legal. Daí a gente vai acompanhando aí. Mas, cara, eu lembro dessa época que vocês iam na clínica também, foi bênção, né? Que era com, se eu não me engano, era com o pastor Thiago, né, cara? Pô, cara, esse cara também, ele tem uma entrega. Faz tempo que eu não vejo ele, hein, pastor? Um abraço aí pra você também. Faz um ótimo trabalho também. A vida dele ali, né? Entrega a vida dele ali. Nossa, a gente chegou a fazer um arraiá lá também, que foi muito legal. Aliás, pessoal, quem estiver assistindo aí, né, e
e tiver algum contato de clínicas, depois deixa no chat, a gente sempre aparece alguém que precisa de uma internação, pode recomendar aí também. Gente, no final, ó, o vídeo, tudo, quando a gente for subir o vídeo, vai estar o telefone, vai estar o endereço do Bola, onde que é, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. É aberto para todos, não é só para membros do Bola de Neve, sim para o público. Se sintam-se em casa, se sintam abraçados. Então, depois na hora que terminarmos aqui, no chat, a gente vai fixar no comentário o horário, o telefone e tudo. E parceiros que tiverem clínica, quiser ajudar esse ministério, sinta-se à vontade. A gente vai deixar o contato também. E assim, o NV, eu acho que não é só um ministério ali, né? Todo mundo pode fazer essa função onde você estiver, seja no seu trabalho, seja, né, na sua casa. Eu acho que esse amor, essa paixão por vidas, né? Jesus, ele tinha esse amor. Então, a gente é egoísta demais guardar isso só pra nós. A gente tem que partilhar, né? Então, independente de onde você esteja, não deixe de praticar isso, né? Não deixe de estender a mão, às vezes tem alguém precisando, seja onde for, né? Mas é tão bom, às vezes a gente pergunta assim, como eu faço para ficar mais próximo de Jesus, né? Como eu faço para sentir Jesus? É amar o seu próximo, né? Não tem outro caminho, não tem outra forma de você sentir Jesus mais palpável do que ajudar, sabe? Do que realmente ceder o seu tempo, a sua vida para pessoas. Que a gente chega na igreja, né, e sem entender nada ali no começo, e às vezes, como até a gente falou no começo, né, a gente era intenso no mundão, começa a ser intenso na igreja, né? Às vezes, mesmo sem entender, a gente é motivado a servir, a fazer, né? Só que no fundo a gente reconheceu o que Cristo fez por nós, né? Ele deu a vida por nós. Então a gente nunca vai se igualar a ele. Por mais que ele fala, né, obras maiores fará, né? A gente pode até fazer, porque ele falou que a gente vai fazer. Só que a gente nunca vai se igualar a ele, né? A gente acha que só se iguala quando a gente se torna um mártir. Quando a gente morre. E às vezes a gente vê pessoas que às vezes têm anos na caminhada que acaba perdendo fôlego no meio da caminhada, acaba diminuindo o ritmo, né? Eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo que, a gente nunca vai conseguir pagar o que ele fez por nós. Sim. O dia que eu morrer, der a minha vida por alguém, aí sim, aí eu vou estar no mesmo nível que ele. Cara, eu tenho uma pergunta pra vocês, assim, acho que veio agora no meu coração fazer essa pergunta. Se vocês pudessem voltar lá atrás mesmo, vocês agora, e encontrasse vocês em outra idade, que conselho vocês dariam pra vocês? Não. Vai pra Jesus antes. Não, assim, porque às vezes o que acontece normalmente a gente é influenciado, pelo menos a minha experiência com bebida, com droga, foi de entrar numa galera, entendeu? Então você usava o barato pra entrar, pra curtir, e literalmente às vezes a gente nem queria isso, mas pra gente não ser excluído, a gente acabava entrando. E o que você fala pra esses jovens de hoje que, cara, ele quer se incluir no negócio desse? Qual a dica que vocês dão pra eles não estar entrando numa dessa? Que seria uma furada, porque na hora é gostoso, mas o preço que vai ser pago é igual um cartão de crédito, né? A hora que a fatura chega, ele vai ter que pagar isso aí. Eu conheci Jesus com 12 anos de idade. Uma amiga me apresentou e fiquei ali há um ano, mais ou menos, indo às vezes, assim, né? Na igreja e tudo mais. Depois eu me mudei de cidade e acabei me desviando e tudo mais. E depois disso virou uma dependência emocional, né? E dessa dependência emocional foi onde eu comecei a ir para as drogas e para a bebida, porque era um vazio e eu queria preencher de alguma forma, né? Então eu vejo assim, se eu pudesse voltar lá atrás, né, e mudar isso, porque quando eu realmente, eu acho que eu me converti realmente quando eu conheci o Bola, né, há 8 anos atrás, que aí eu fui realmente ter um relacionamento com Jesus. E ali a primeira coisa que eu pensava era: Deus, por que eu vim tão tarde?
mas me batia um arrependimento, eu me sentia tão culpada, do tipo, eu poderia ter vindo antes, eu poderia com 12 anos nunca ter saído da igreja. Eu poderia ter evitado viver todo esse sofrimento, tudo que eu passei, os meus envolvimentos, sabe? Eu poderia ter... Senhor, por que eu não fiz isso, né? E ali Deus falou ao meu coração, né? Assim, a gente fala, tudo tem seu tempo, né? E realmente, a palavra fala, há tempo para todas as coisas. Mas é óbvio que Deus gostaria que a gente tivesse o quanto antes, né? É a gente que vai dando uma prorrogada na vontade dele. Mas ali eu falei, olha, eu já pensei várias vezes nisso, né? Se eu pudesse voltar atrás, né? O que eu faria de diferente e tal. Eu acho que eu saberia esperar mais, não antecipar, não pular ciclos, não pular fases, viver a fase, né? A gente hoje vive num mundo tão, tipo, pulando tudo, né? Infância, que não tem mais infância, que já vai para adulto, uma criança de repente já tá adulto, você pula a adolescência, você pula a fase boa. Então eu acho que eu ia buscar uma ajuda para saber viver as fases mesmo, os ciclos, né? E não pularia etapa, porque eu pulei muitas etapas, né? E isso foi me causando uma dependência afetiva. Então, hoje, com certeza, eu não entregaria as minhas emoções para o que o mundo pode me oferecer, mas eu entregaria minhas emoções para Jesus, que hoje é só Ele que me preenche, né? Hoje a gente tem um casamento, mas... a gente primeiro Deus, né, a família e depois o ministério. E assim, eu falo, se eu não crer em Deus e não confiar em Deus acima de todas as coisas, como que eu vou confiar no meu marido? Né? Como que eu vou confiar em pessoas? Então, primeiramente Deus, entrega as suas emoções a Deus, porque é Ele que estiver chorando, né? É Ele que antes de você pensar, Ele já sabe o que você vai pensar, Ele já sabe o que você vai fazer. Então, assim, somente Ele pode preencher o vazio que tem no nosso coração. E nós mulheres somos muito assim, né? Muita dependência de pessoas, emocional, solteiro, dependência em homens, mesmo casado. Então, assim, entregue as suas emoções a Deus, né? Esse seria o meu conselho, assim. Teve uma vez que a gente tava na clínica, fazendo EDV na clínica, né? E o cara lá, tava internado lá, e ele pegou, não, porque minha história é assim, assim, assado, né? Eu tô aqui por permissão de Deus, pá, porque hoje eu vou ter um testemunho pra contar, não sei o que tem, tal, né? O cara falando a historinha triste dele. Aí eu falei, cara, você acha que Deus gostaria que você estivesse aqui internado nessa situação? Falei, mano, Deus é pai. Nenhum pai quer ver seu filho na sarjeta. Tá ligado? Falei isso, falei assim. Nenhum pai quer ver seu filho, internado aqui nessa situação. Se você tivesse ele falou que ele era desviado e tal, né? Se você tivesse vivido desde o primeiro dia que você pisou na igreja, não era pra você estar aqui, mano. Era pra você estar voando, pregando evangelho aí, pô, sei lá na onde. Então não tem essa de se, porque Deus permitiu. Não, cara. A gente tem a nossa escolha a ser feita. Lógico que cada um tem o seu tempo e Deus chamou cada um em um momento, né? Uns aceitaram, outros não. Então, quanto mais rápido a gente aceitar o que Deus tem, vai ser menos dor. Vai ser menos prejuízo. Uma vez, né? uma pessoa falou assim pra mim, mas você viu lá, a Dima se arrependeu no último minuto e foi salvo. Eu falei, cara, acho que isso foi Deus mesmo na hora. Eu falei, cara, e o que ele deixou de viver com Deus? Deus tinha uma história com ele, então ele deixou de viver todas as experiências com Deus por causa de um tempo do mundo, cara. Olha o que ele poderia ter feito. Entendeu? Porque ele morreu na cruz pra gente ser livre. Então, se ele fosse oprimir a gente seria escravo ainda dele. Exatamente. Ele não quer que a gente fique usando droga. Ele poderia mudar todo o cenário. Mas ele espera da gente isso. Então, exato. Ele pode a qualquer momento. E o que a Sil falou, que é a chave de tudo, né? A parada emocional. Todos nós, cara, tá sempre em busca de algo, né? Tá sempre em busca de algo. A gente sempre tá em busca de uma felicidade, tá sempre em busca de paz, tá sempre em busca da alegria, né? Só que às vezes, quando a gente nasce no mundão, a gente não sabe onde encontrar.
Então, às vezes, os produtos vai ser a felicidade. De certa forma ali, né? O pecado ali traz uma felicidade, mas uma felicidade momentânea, né? Que aí só quando a pessoa deita a cabeça no travesseiro, só ela sabe o que passa na cabeça. Só o travesseiro sabe, né? E Deus, né? Então, é aquele vazio, aquela bad no outro dia, aquela solidão, aquela tristeza, aquele dia, aquele arrependimento. Bad. Nossa. Famosa bad, né? Não vou mais fazer isso. O que eu fiz? Aí você nem lembra o que aconteceu, seus amigos falam as cagadas que você fez. Putz, mas como é que é? Cara, posso contar uma pra vocês aí? Cabeludo. Mas, ô Melãozinho, deixa eu atrapalhar você um pouquinho. Brunão, se me permite, eu vou responder nosso irmão aqui, Richard Oliveira. Ficar jogando FIFA no celular é vício, irmão? Procura NV 8 horas da noite na segunda-feira. Trabalha comigo. Pecado. Esse é meu vício no momento. Nas horas vagas eu fico no FIFA. Tudo que nos rouba o tempo é vício. Cara, tem eu que acho fazer. Só uma história bem engraçada. A última, mano, esse aí, pra você ver como coisa louco é. Mano, eu vivi em festa, tá ligado? Vivi em festa, bebia pra caramba. E nessa noite, cara, acho que foi uma das últimas noites que eu bebi de empinar carroça, né, meu? E tinha um amigo meu que era motoboy, a gente sempre tava junto, o Denão, cara, e foi muito louco essa história. Nós fomos no banheiro, tá ligado? Numa puta rave. E tal, e nós chegamos lá no banheiro, daí eu fui me dá ali a desaguada, a hora que eu olho, cara, o painel da festa inteira de disjuntor dentro do banheiro masculino. Eu falei, não, cara, não é possível que isso tá aqui, mano. Daí meu amigo, mano, não rela. É, painel de disjuntor da festa. Nossa. Daí ele falou, mano, você não vai fazer isso? Eu falei, mano, só vai na porta. Desliga, desliga. Não faz isso. Ele foi na porta, mano. Eu fiquei todos disjuntor, cara. Nossa. A festa acabou, a balada acabou. E começou todo mundo gritar e tal. E nisso a Kézia saiu atrás de mim. A hora que a Kézia chegou em mim, ela olhou no meu olho. O que você fez? Já sabia. Mano, o que você fez? Vamos embora. Só que aí que você vê, ó, o que aconteceu? Começou uma puta brigaiada e tal. Quebrar, o pessoal sair. Ela pegou na minha mão, mano. Eu era ali em Jarinu, perto da Confri. Ó, o pessoal vai saber que fui eu agora. Você Era um amigo meu, era o cara que morreu. Se morreu, nasceu outro. Mas olha o perigo do barato. Daí saímos correndo. E, cara, tinha vindo gente de um monte de lugar, né, meu? E parou um ônibus. Aí eu entrei dentro do ônibus, meu, e aquela época na festa com corrente, relógio, aqueles negócios, quer dizer, mano, eu entrei dentro do ônibus, comprei motor, cumprimentei todo mundo. Saí, peguei meu carro e fui embora, mano. No outro dia, aquele gosto de meia na boca, meu celular tocando, né, meu? E, tipo, olhei lá, meu camarada mandou mensagem, mano, você é louco, cara? Eu falei, por quê? Pô, acabou a luz lá, meu. Você entrou dentro do ônibus, o ônibus tava sendo assaltado, você cumprimentou os ladrões, velho. Daí a Kézia deu conta pra Kézia, a Kézia falou, mano, você é louco. Daí a partir daquele momento eu falei, cara, a bebida hoje não faz mais bem pra mim. Então eu entendi, antes de me converter lá, dar um tempo com isso e tal. Fiquei um período, aí eu comecei a ver os outros bêbados. Eu falei, mano, fazer cada palhaçada e realmente é aquilo que vocês acabam falando, a alegria momentânea te preenche. Mas aquilo que o Espírito Santo enche, cara, fica cheio, você transborda e você consegue mandar pros outros, né, cara? Hoje, aquele tempo você era feliz? Eu era alegre. Hoje eu sou feliz, falar a verdade, assim, cara. Hoje completa. Exatamente. Eu tava falando, a gente sempre tá em busca de algo, né? E muitas vezes a gente não sabe, porque sempre vem da nossa infância. Às vezes uma falta paterna, né? Talvez um amor que a gente gostaria de receber do pai ou da mãe, né? Faltou. Tudo vem de casa, tudo começa em casa, né? Não dá pra gente julgar os nossos pais, né? Querer algo que eles não receberam. Então é difícil. Muitas vezes a gente fala, mas meu pai não me amou de eu querer, minha mãe não me amou, mas talvez eles não receberam o amor que a gente queria. Como é que você vai entregar algo que você não tem? Sabe o que ele tinha, o que ele recebeu, né? Então os nossos avós ainda, os caras eram mais brutos ainda. O sistema falava um af, era um na lata, sem dó, né? Então, eles não conseguiam dar o que eles não têm. Então, muitas vezes os nossos traumas, a vontade de usar, eu no meu caso,
durante a caminhada ali, né, eu entendi que eu tinha um espírito de rejeição em mim, pela minha história, pelo, né, o histórico, meu pai, assim, de sangue eu não conheço, fui criado com meu padrasto e tal, né, só que assim, o amor de pai, né, sempre faltou, e assim, Satanás é astuto, né, cara, ele sabe a ferida, então ele sempre pegava nessa parada de rejeição, e o que a gente vai procurar no mundo? Ser aceito. Aceitação. Né? Aceitação. O que talvez eu em casa era rejeitado, né, mano? A gente quer, não dá abraça. Então todo mundo, se você olhar, se você pesquisar, se você buscar em Deus, Deus vai mostrar que tem alguma coisa lá no passado, lá atrás, que te levou a viver as situações de hoje, né? Pro jovem, que nem se perguntou aí, pro jovem que hoje nasce na igreja, cara, esse jovem tem uma oportunidade de voar, mano, de voar. Se eles permanecerem nos caminhos do Senhor, cara, nossa, eles vão muito longe, né? Como a Sil falou, pô, eu poderia ter conhecido antes, né? Eu conheci com 20, eu fiz essa mesma pergunta, nossa, poderia ter conhecido antes, né? Foi a minha situação foi a partir do momento que eu ouvi primeiramente, eu fui, me entreguei e tô até hoje. Mas o jovem que cresce hoje na igreja, mano, ele tem a oportunidade de voar, cara. Porque a gente, talvez, hoje falta coisas que talvez faltou um conselho, né, de um pai, de uma mãe, de um tutor, né, para direcionar a gente num melhor caminho. Ó, faz isso, faz aquilo, estuda, faz um esporte, uma coisa, cada um tem sua história, o seu, né, meu. Então, hoje, quando você tá caminhando com Deus, sua visão abre, né? Quando a gente tá no mundão, é igual que, né, meu, quem nasceu na quebrada. A vila é tudo, é o mundo. A vila é o mundo. Você veste a camisa da quebrada, veste a camisa da quebrada, e você não sai dali, porque ali tem tudo pra você, né? E eu, até um testemunho também meu, a primeira vez, eu nunca Malemar tinha saído de Jundiaí, né? A parente mais longe que morava, era minha avó que morava na Várzea, na Vila Cristo. Então, o mais longe que eu tinha ido era na Vila Cristo, né? E aí, quando eu me converti, Deus começou a falar, né, que ia me levar pra lugares e tal, né? Aí teve uma vez, né, eu trabalhava com os irmãos que é empresário na igreja, né, e aí eu fui com um deles pra cidade deles, que ele morava em Cambuí, eu fui com o pai dele, conheci o pai dele lá, ele chamou eu, né, a gente foi, e aí Cambuí, Minas, né, cara, a gente tava conversando, eu e ele, a esposa dele no carro, sim, só que aí ficou um momento de silêncio. E quando a gente passou de São Paulo para Minas, na hora o Espírito Santo falou: esse é o primeiro lugar de muitos que eu vou te levar. Tá ligado? E desde então, foi a primeira vez que eu saí do estado de São Paulo. Deus falou isso pra mim, né? E desde então, Deus me levou a vários estados hoje, até fora do país, a gente já foi, nossa lua de mel, né? Então, coisa que a gente nunca imaginou, Deus revelou e Deus fez. Então, meu Deus, ele é poderoso pra fazer infinitamente mais, né? Do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Então, meu, as coisas que a gente acaba vivendo no passado, se a gente souber usar da forma certa, vai gerar testemunho, vai gerar edificação, né, na vida de outros. Só que se aqueles os jovens que nasceu na igreja tiver a oportunidade de não precisa passar por dores e lutas, sabe? Não precisa. Deus é poderoso pra fazer, a forma que Ele quiser. Tem, né? Já escutamos esses dias alguém falando, acho que o pastor falou, né, no culto, falou o cara que queria viver uns perrengues pra ter testemunho. Imagina, sai fora. Sai fora. Quem gosta de passar perrengue? Esse negócio de perrengue aí o pessoal fala, mas na hora que você tá na prova ali, cara, falar pra você que em 2 anos, 3 anos aí foi pesado os perrengues que eu passei, mas assim, em todo tempo eu agradeci a Deus. Todo tempo eu agradeci. E, cara, às vezes acontece uma coisa, a gente já quer, já é roubado, né, cara? E é isso que eu acabei me monitorando, porque toda vez que eu era roubado, eu caía no quê? Na compulsividade de comprar, cara. Eu vou abrir o celular. Então ela dava o quê? Dava tipo como se fosse uma válvula de escape. Eu comprei, já tô legal, tal, chegava. E, cara, isso depois que você casa, não é só 1.000, né? Então tem um monte de coisa que você tem que se encaixar ali. E é bem complicado, né, cara? Eu acho que o NV, na verdade, não seria
uma coisa pra pessoa certa. Eu acho que todo mundo devia participar, né? Porque, cara, um pouco assim, você vai se identificar. Não tem jeito, sabe? Exato, com certeza. Com certeza. Essa questão que você falou, né, o Bruno estava compartilhando de realmente buscar essa ajuda, né, da parte sentimental, da parte emocional, né, a gente vê como as pessoas são roubadas isso hoje, né, e a gente entende que é difícil, então às vezes você até teve um conselho, às vezes, mas assim, às vezes a nossa rebeldia é tão grande por querer e ansiar viver as coisas que o mundo tem a oferecer, porque aos nossos olhos acaba sendo atrativo, mas aquilo ali só vai levar cada dia mais pro buraco, cada dia mais pra ruína, né? Então, assim, e sem falar as vergonhas que a gente não lembra do passado, né? Eu falo, hoje na igreja tem coisa que nem é bom nem lembrar, né? Tem uma amiga, né, que ela era do rolê junto comigo, né? E depois que eu me converti, né, comecei a orar pela vida dela e tudo, e hoje ela tá na igreja, uma bênção e tal. Mas assim, às vezes a gente olha e fala, meu, quantas coisas a gente não viveu junto, né, já fora da igreja e tal, e assim, quantas vergonhas a gente não passou, sabe? E eu falo, meu Deus, né, poderia ter sido evitado. Então, eu falo, imagina se fosse pra voltar atrás, né, não jamais ia querer contar esses testemunhos, né? Jamais ia querer lembrar disso, porque realmente quando a gente tá no mundão, parece que é pra passar vergonha mesmo, né? Enquanto você não passa vergonha, enquanto você, né, não paga uns micos, cara, então realmente, meu, a gente não precisa disso, né? Gosta de envergonhar, né? Ela vai falando assim, vem passando um filme na cabeça. Meu, teve uma vez, eu tava num rolê, né? Eu tinha um carro, um palinho, e aí os palinhos, mano, levavam a gente pra cima e pra baixo, né? As amigas, né? Levavam as amigas. Aí a gente saiu do rolê, nossa, nesse rolê saí bem mal, assim, né? Tipo, bebida mesmo. E no meio do caminho, tinha acabado de sair, no meio do caminho, quebrou o carro. Imaginei eu e minha amiga, a gente, muito louca. Eu falei, e agora? Aí já caiu, já parou o carro de funcionar, eu já começava a chorar, sabe? Tipo aquela louca do rolê. Aí, beleza, vamos chamar, né, alguém pra nos ajudar, beleza, chamamos uns amigos nossos. Aí, nisso, tava passando um morador, aí o morador já descolou uma corda pra gente. Vamos guichando o seu carro. E na época eu morava longe, assim, né? Tipo, beleza, era tipo do Maxi Shopping até o Jardim do Lago, mais ou menos. Nossa, que rolê, hein, mano? Que rolê. Aí eles foram puxando, colocaram a corda, estourou a corda, tipo, umas 5, 6 vezes, assim, do carro. Beleza, e aí eu parava, né, no carro e dava aquele enjoo, aí colocava tudo pra fora. Beleza. Aí, beleza. Chegou em casa, não sei como eu desci, eu tinha que descer a escada, assim, desci. No dia seguinte, eu acordei, precisava ir trabalhar. Eu falei, meu Deus, meu carro, né? Aí eu peguei, subi a escada correndo já, entrei no carro, entrei no carro, desliguei o alarme de corta-gasolina e liguei o carro funcionou. Você esqueceu de apertar. Fez os caras do... Até o mendigo entrou na parada. Você vê, o mendigo tinha até uma corda, mano. Você é louco. É o tipo de coisa que você nem contou pros seus amigos. Da onde esse mendigo tinha uma corda, mano? Imagina! Como se diz, mais velhinho, lembra? MacGyver. O MacGyver. Se o mendigo falou assim, eu vou dar a corda pra ver se se foi. Se ele tiver coragem, eu vou também, né? E o que ele tava fazendo com a... Às vezes você salvou a vida do mendigo. Você salvou a vida dela. Ela foi usada. Foi usada. Já todo esse cenário. Não. O cara assim com a corda no pescoço, pensou? Isso, né? Alguns iriam dizer isso. Não, tá vendo? Foi de Deus eu beber pra eu ficar mal. Olha a muleta aí, olha a muleta. E aí eu lembro que eu fui contar pro pessoal depois de um tempo mesmo, né? Eu falei, nossa, como que eu vou contar isso? Não, pra minha amiga eu contei no dia seguinte. Pro pessoal que tava comigo naquele rolê depois de um ano.
Depois de um ano que eu consegui contar. Mas então, olha a vergonha, né? A gente não precisa passar essa vergonha para buscar Jesus, né? A gente pode ir antes, né? Então, assim, escolhas. A gente é movido por escolhas, né? O que você quer, às vezes a gente pensa no hoje, mas como você quer estar daqui a alguns anos, né? O que você quer estar vivendo daqui a alguns anos? Então, essa é a principal pergunta, porque hoje você pode estar, ok, legal, tô tudo bem aqui, busco Deus em casa, pego o culto online, né, e tal, mas, é só isso, né? Não é só isso, Deus tem muito mais. Então, assim, o que vai precisar acontecer para te levar realmente a uma entrega verdadeira? Né? A gente não precisa colocar Deus à prova. Então, assim, escolhas. Então, o que você quer viver daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Como você quer estar? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Então, assim, Deus quer fazer agora. Deixar para depois isso, aí escolhas nossas, são escolhas nossas. Gente... Agora, como se diz, eu vou ser o cara chato, né? Mas manda o passador embora. Infelizmente, irmão, primeiramente eu quero agradecer a disposição de vocês dois, vocês estarem aqui hoje com a gente. E assim, eu vou falar por mim, tá? Um testemunho meu. Vocês têm sido uma bênção na minha vida, você sabe disso, Brunão, a gente conversa demais. Você me dá muitos direcionamentos, cara. E vou falar pra você, não sou só eu, tem muitas pessoas que se espelham em vocês. E, vocês podem ter certeza que vocês estão mudando muitas vidas ainda. E vão mudar muito mais, hein? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, somente a Ele. É assim, né? Eu vejo vocês como referência hoje. Às vezes a gente entra, às vezes a gente não tem tanto contato, mas a gente vê vocês ali na frente, então enche o coração de alegria, sabe? E vocês contando essa história, edifica a nossa vida, que a gente possa estar mais perto cada vez mais. Se vocês quiserem deixar uma mensagem pro pessoal, acho vocês podem ficar à vontade aí. Quiser convidar o pessoal pro NV também, né? Exato. Cara, eu vou aí. Quem quiser ir, cola comigo, mano. A próxima eu tô aí com vocês. Todos nós precisamos de transformação, né? Jesus, ele tem uma transformação completa. E, cara, a mensagem é o que eu vivo. Cara, o que me mantém vivo, o que me mantém de pé é a promessa que Deus tem pra minha vida. É o propósito que Ele tem pra minha vida, sabe? Muitos param no meio do caminho porque não alcançam essa promessa, né? Deus tem promessa para todo mundo, para todos Deus tem uma promessa, né? Só que muitos param porque cansa. Tá difícil, demorando, a promessa demorando, né? Só que quanto mais demora, mais a gente vai se fortalecendo, mais a gente vai perseverando, porque ainda depois de um tempo, né? Eu aprendi que maior ainda que a promessa é o próprio Deus, né? Quando a minha motivação sempre foi a promessa. Só que maior que a promessa é viver na presença de Deus. Isso não tem coisa melhor, não tem coisa melhor. E o que nos motiva é estar servindo, é estar tocando vidas, né? Transformando vidas, ver testemunhos, né, ver pessoas se fortalecendo com Deus. É isso que nos motiva. Uma passagem que eu gosto muito, né, que Jesus, ele nos compara como árvores, né? E a árvore, quando ela dá fruto, ela tá servindo para alguma coisa, mas quando ela não dá fruto, ela só serve para ser queimada e jogada na fogueira. Então, quando a gente está dando fruto, cara, ele sempre vai dar aquela podada, vem as lutas, dificuldade, para que a gente dê mais fruto ainda, né? Só que a partir do momento que a gente para de dar fruta, mano, a gente morre espiritualmente. E aí, é onde que a gente vai ser cortado, né? Às vezes a gente vê a pessoa, fulano saiu, fulano parou de frequentar e tá desandado e tal. Cara, em algum momento ele esqueceu disso, assim, sabe? A gente precisa estar dando frutos, cara. A partir do momento que a gente parar de dar frutos, a gente morre. Meu Deus. E assim...
que nem o Bruno falou, né? Nessa questão de propósito. Tribulação, dias maus, todo mundo vai passar. A gente passa, né? Todo mundo aqui passa. O que vai nos diferenciar no dia a dia é o que a gente está fazendo com aquilo. O que a gente está fazendo com aquela prova que a gente está vivendo. Isso está servindo para nos edificar, para nos transformar, para buscar uma ajuda, né? Para ter aquela transformação, para dar saltos maiores, ter um caráter aprovado, ou aquilo a gente está fazendo para... A gente está deixando que aquilo nos mine por dentro, tá deixando que aquilo venha nos diminuir mesmo, venha realmente... a gente venha extrair as coisas, não as coisas boas, né, mas as coisas ruins e nos separar de Deus, das promessas dele, né? Então isso faz parte das escolhas. Então não deixe que o seu dia mal te afaste do propósito de Deus, né? Eles vão sempre existir, mas o que Deus falou que Ele estaria conosco. Então, independente da provação que a gente venha viver, Deus sempre vai estar com a gente, né? Então não adianta a gente falar que vai ser sempre bom, que vai ser, não, vai estar tudo sempre em perfeitas ordens. E assim, à medida que a gente passa, ao longo do tempo, a aprovação parece que fica maior, né? Quando Deus realmente vai colocando o seu coração em prova, diariamente. Então, o nosso papel é sempre não desanimar, né? Independente daquilo que a gente esteja vivendo, que o nosso amor por Jesus, ele venha a ser maior do que qualquer circunstância. Hoje, a gente fala sempre no NV, né? Só por hoje. Então, só por hoje eu vou me alegrar, só por hoje eu vou ter fé, só por hoje eu vou confiar, só por hoje eu vou perseverar, só por hoje eu não vou me render ao meu vício, não vou me render à minha compulsão, só por hoje eu vou me manter limpo, né? Só por hoje eu vou colocar Jesus em primeiro lugar, para que isso venha a ser o quê? Diariamente. O só por hoje. Para que aquilo que é tão difícil a gente desenvolver, a gente venha viver somente por hoje. E isso vai ser uma prática do nosso dia. Então, que a gente venha ter... Essa é a frase do NV, né? Só por hoje. Então, que só por hoje, né? A gente venha admitir que a gente precisa de uma ajuda, né? Que a gente venha admitir que a gente precisa de uma transformação, de uma mudança de vida, né? E convidar a todos, né? Que todas as segundas-feiras, às 8 horas, o NV ele acontece no Bola de Neve, em Jundiaí, né? A gente vai deixar o endereço aí. A gente assim, né? Porque eu já tô falando pros meninos aqui deixar na descrição. Já tá. Tô falando, vocês vão deixar. É uma ordem, filho. Eu não desacato a ordem, não. Eu sou um menino obediente, velho. Mas todos vocês serão bem-vindos, né? Amém. Envie esse vídeo para aqueles que precisam. E você sabe que tá passando uma dificuldade, essa vai ser a sua semente na vida dessas pessoas. E vem fazer parte conosco. Se você tem interesse em conhecer o ministério, se você tem interesse em realmente ver na prática como funciona, as portas estão abertas, né? Vai ser super bem-vindo, recebido, amado ou amada, né? E a gente espera você lá. É isso. Melãozinho, mais uma vez, estamos aqui. Muito obrigado. Tamo junto, Douglinha. Tamo junto. Quarta que vem tamo aí no memorário. E, gente, por favor, ajuda o canal a crescer aí. Se inscreva, compartilhe. Dessa forma a gente vai alcançar muitas vidas. Amém, galera? E quem quiser aí, ó, manda no link aí no chat. Quem quiser que a gente também entreviste, assunto que quer que aborde, que a gente possa estar levando, tirando dúvida. O nosso canal fica disponível para isso para vocês também. Instagram também. O Instagram também pode mandar, né? Como o Pia falou aí. E tamo junto. Deus abençoe todos. Uma boa noite. Obrigado, casal, novamente. Valeu, vocês gente, continuem vivendo. Continuem vivendo no centro da vontade de Deus aí, meu. Chama!